Bom, ainda falando sobre saúde, hospitais públicos e particulares do Brasil inteiro, a gente vai fazer um recorte de São Paulo agora, registraram um aumento de internações. E aí são muitos fatores, né, o Dani? A Covid ainda continua com seus casos menos graves, mas continua. Problemas respiratórios, de maneira geral, por conta da época do ano, e agora tem o agravante da dengue. Exatamente. E com a superlotação, tem muita gente voltando para casa sem o atendimento necessário. O que acende um alerta, né? O aumento de doenças respiratórias graves, por exemplo, é muito comum nessa época, como o Darson disse. A influenza, inclusive, tem, né? Influenza A, influenza B. Exatamente. Covid, gripe normal, né, Dani? Difícil. Só que, no entanto, medidas preventivas podem ajudar a melhorar esse cenário. E quem vai falar para a gente sobre quais são essas medidas que podem ser tomadas é ela, repórter Fernanda Trigueiro, que volta ao vivo agora com a gente. Ô Fê, qual que é a orientação para tentar evitar, inclusive, esses quadros? E principalmente quando a pessoa vai até um hospital, está ali lotado e muita gente resolve, deixa para lá, vou para casa, eu mesmo me medico, o que pode morar ali um perigo, né? Dani, você sabe que o horário médio aí, o tempo médio de espera em um hospital aqui em São Paulo tem sido de 4 horas. Então, realmente tem muita fila, tem muita gente. E aí as pessoas acabam que já não estão bem, já estão doentes, ficam pensando se devem ir ao hospital ou não, se vão ficar mesmo em casa. Inclusive, a gente fala, né, que essas doenças respiratórias acontecem principalmente no período de frio, no período de inverno. O inverno não chegou, o frio não chegou. E esses números só crescem. Por isso que quem vai dar essas dicas do que fazer nesse momento, com tantos casos aí de doenças respiratórias, é o Dr. Francisco, que é o presidente do Sindicato dos Hospitais, Laboratórios e Clínicas aqui do estado de São Paulo. Doutor, bom dia para o senhor. A gente viu que, inclusive, a campanha da vacina da gripe, ela começou antes nesse ano, exatamente para prevenir isso, mas os resultados que a gente vê é muita gente doente, né? Bom dia. Bom dia a você, a todos os seus ouvintes. É isso mesmo que vem acontecendo, né? Esse ano parece que está sendo um ano completamente diferente dos anos anteriores. Ou seja, todas as incidências das doenças, elas estão acontecendo antes daquele período que nós tínhamos nos outros anos, e mais do que isso, estão acontecendo num volume e num número muito maior, como os casos de dengue e, como vocês mesmo colocaram, as doenças respiratórias também agudas, graves, elas estão surgindo anteriormente daquilo que se imaginava. Doutor, e muitas pessoas acabam confundindo os sintomas, né? Porque a gente tem a influenza, a gente tem dengue, a gente tem Covid, né? Então a recomendação é mesmo que essas pessoas com sintomas mais graves procurem atendimento médico? É comum, às vezes, eu conversar com pessoas que dizem, olha, eu estou com alguma coisa e não sei o que é. Porque, de fato, a gente acaba tendo, nesse momento, um conjunto muito grande de pessoas que estão tendo sintomas ou sinais, né? No caso de dengue, por exemplo, a gente sabe que é um pouco diferente daquilo que tem nas síndromes respiratórias, porque dengue, ela normalmente, você já sabe, você já deve ter conversado várias vezes, é aquela dor de cabeça intensa, são aquelas manchinhas no corpo, você não tem muitos eventos respiratórios, ao passo que essas doenças, como vocês citaram, influenza, gripes normais, comuns, pneumonias e a própria Covid, você tem uma exuberância maior de casos e surgem com muito mais força, né? Esses casos e essas circunstâncias. Nesses casos, nessas circunstâncias, como os atendimentos normalmente e os cuidados são diferentes em cada uma das doenças, existem inclusive drogas e medicamentos que você não pode usar numa porque você pode potencializar o caso, você infelizmente vai ter que ir mesmo em busca de uma assistência médica. Doutor Francisco, uma dúvida minha que eu tenho certeza que é uma dúvida da Dani, do Darson e também do pessoal que acompanha a gente aqui no Primeiro Impacto. A gente sempre dá esse balanço dos números da dengue, né? Aqui, o que está acontecendo? A gente pode dizer que hoje as doenças, os vírus no geral, eles estão vindo de forma mais grave, por isso que tem mais internação? Ou as pessoas estão mais preocupadas e por isso procuram um médico? Ou é mesmo o protocolo médico hoje que é de fazer uma internação em um caso um pouco mais grave? O que está acontecendo? Explica pra gente. Bom, no mundo inteiro estão acontecendo uma série de coisas, né? Essas alterações climáticas, que de um modo geral a gente acha que elas não estão todas coligadas, no setor de saúde, elas também têm uma ação muito grande. Então a gente precisa ficar cada vez mais atento
que estas circunstâncias, essas doenças virais, essas doenças por modificação de vírus ou mutações, elas vão continuar acontecendo, infelizmente, num ritmo maior do que a gente tinha no passado. Veja que a gente há pouco tempo atrás estava com Covid e agora, apesar de não estar com uma doença pandêmica como nós tínhamos, nós temos outras doenças que nos incomodam bastante, como por exemplo é o caso da dengue e essas doenças respiratórias. E você tem razão, quer dizer, hoje todo mundo está mais atento, então quando a pessoa chega ao hospital, as ações profissionais, as ações médicas e os profissionais de saúde de modo geral são muito mais atentas e buscam sempre um diagnóstico diferencial, até porque o número de casos aumentou dramaticamente. E o número de mortes, né, doutora? A gente vem acompanhando, inclusive quero fazer uma pergunta especificamente sobre os casos de dengue, porque o estado de São Paulo já registrou 680 mortes e desse total, 375 pessoas são idosas acima de 65 anos e também é uma doença que mata mais mulheres, 357 são mulheres. Por quê? Os idosos a gente imagina por conta já do estado de saúde mais debilitado, mas por que é uma doença que atinge mais e acaba se tornando mais grave para mulheres? Bem, os idosos você já colocou, eles estão com a saúde mais frágil, mais fragilizada, então, consequentemente, quando tem uma doença como essa, que é uma doença muitas vezes terrível, né? A gente vê que a gente tem muitas pessoas que ficam em casa dias e dias, a causa de desidratação e uma série de coisas, isso pode afetar idosos de uma maneira mais contundente. Em relação às mulheres, o número de casos acontece de um número maior porque as mulheres são aquelas que estão no dia a dia nas ruas, né? Elas saem para trabalhar, os empregos são diferentes dos empregos que os homens têm, que normalmente são ambientes fechados, então elas têm uma exposição maior. E as mulheres têm, você sabe, uma tripla jornada, a jornada da mãe, a jornada do emprego, a jornada da casa, então elas acabam se expondo mais. O que, por um lado, é um fato heróico, mas, por outro, a submete exatamente a essas doenças. Além disso, as mulheres, por conta de, principalmente, a utilização de determinados medicamentos, como, por exemplo, os anticoncepcionais, elas acabam tendo um risco maior, principalmente em terem a chamada dengue grave, que antigamente chamava de dengue hemorrágica. Então, esses fatos todos acabam, de alguma forma, fazendo com que as mulheres tenham casos mais graves e, consequentemente, um óbito em número maior. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Olha só, né, gente? Aqui no Primeiro Impacto a gente passa os números, a gente informa e também a gente aprende muito. Eu mesma não sabia dessa explicação do doutor Francisco, até agradeço. Realmente, né, Dani? As mulheres têm uma jornada mais que dupla, às vezes tripla e, infelizmente, muitas vezes elas acabam ficando mais doentes e essa doença acaba se desenvolvendo de uma forma mais grave. Mas então, gente, vamos fazer nossa parte, vamos tentar cuidar da nossa imunidade, tomando bastante água, olhando o nosso quintal em relação à dengue, né? Vendo onde tem água parada, porque tá difícil mesmo, né? É isso, e às vezes mesmo que tenha que esperar 4 horas, procure uma unidade de saúde para ter um diagnóstico exato, porque somente com o diagnóstico certo é que a gente vai tratar a doença da maneira que ela precisa ser tratada, né, Fê? Obrigada pelas informações e agradece o doutor aí também, tá? Tô com uma guerreira lá em casa, minha sogra se recuperando, tá com dengue, chegou a 48 né, mil as coitada? plaquetas, está Nossa. subindo um pouquinho. Beijo para ela e para todo mundo que está com dengue em casa, que é uma doença horrível. Horrível. Dói tudo.